Boa noite, pessoal. É muito bom estarmos juntos mais uma vez, não é? Que bom que você está aí. Ó, a gente aí dando o joinha, Luciano, Davilene e o esposo. Eu acho que estou vendo duas mãos ali. A Nilda lá do Pernambuco, Recife, né? A Lourdes. Deixa eu ver mais aqui. Opa. Aqui. Pronto. Que bom, irmãos. Nós estamos aí com um bom grupo, né? Um bom grupo aí. Temos. E o pessoal vai entrando. Que bom ter você e a sua companhia aqui com a gente. Hoje, com certeza, vai ser um momento muito especial que a gente vai ter na presença de Deus. Vamos estudar um pouquinho mais a santa palavra de Deus. Eu vou conversando com você e eu vou ajeitando algumas coisas aqui. E que bom que você está aí para juntos a gente estudar a palavra de Deus, tá? Deixa eu colocar. Me dá um minutinho aqui, deixa eu só. Aqui, deixa eu ver. Opa, aqui. Pronto. Amigos, eu quero cantar com vocês, tá? Você está aqui e a gente pode cantar uma música especial enquanto o pessoal vai entrando aqui para a gente. Eu não sei como é que foi o seu dia, não sei as aventuras que você viveu, quem sabe muitas bênçãos, muitas alegrias, quem sabe até alguma dificuldade, né? Mas que bom que você separou esse momento para a gente estar aqui, para a gente orar junto, para a gente ler a palavra, para a gente ser motivado pelas coisas do céu. Então, para isso, eu quero cantar uma música com você, uma música bem especial, que ela vai falar bem fundinho ao nosso coração aqui, tá? Eu vou colocar aqui e você vai cantar comigo aí, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui, que hoje eu tô... Opa, aqui. Vamos lá. Eu quero cantar uma música com você que fala que Jesus é o meu grande amigo. Canta comigo aí, vai lá. Espera aí, vamos ver aqui. Hoje estou meio... Hoje, aqui. Canta aí. Achei um grande amigo. Oi. Achei um grande amigo, Jesus. Contarei com grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me agora, eu sigo a ele, enfim. Em seu amor imenso, por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados otorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou.
Amém. Mas eu acho que não saiu a imagem aí, né? Não, saiu não, pastor. Mas saiu só a música, né? Só o som. Então, hoje vocês foram abençoados só na música mesmo. Semana que vem serão abençoados no vídeo também, tá bom? Eu tenho que mudar algumas coisinhas aqui, mas vai dar tudo certo para a próxima. Que bom que nós estamos aqui. E eu quero fazer uma oração com você. Na verdade, pedir aqui, Luciano, você pode me ajudar? Você é meu parceiro aqui, minha dupla aqui, né? O Luciano faz parte de uma das nossas igrejas aqui. Eu quero pedir para o Luciano fazer uma oração, Luciano. Tudo bem com você? Ok, tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, ore por Oremos nós. então. Pai bendito, Deus maravilhoso, Senhor Todo-Poderoso que está no mais alto dos céus. Pedimos agora uma bênção especial sobre a vida das pessoas que estão acompanhando esse estudo, Senhor. Que nós possamos ser iluminados pelo Senhor Espírito Santo e que possamos aprender cada dia mais a sua palavra. Amém. Ajuda-nos a fixar e a praticar tudo aquilo que aprendemos hoje, para a honra e glória do teu santo nome. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Antes de nós começarmos aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Tem gente entrando aqui, ó. Isabel, Cristina, Janaína, a Giane, a Lislaine, a Lourdes, Sai, o aluna. Ano, Sai. a Lucília e a Sofia, o Arthur também. Paz, boa noite, pastor. Boa noite, boa noite. Oi, pastor. Estou também aqui com a Sônia, com a minha nora Bruna. Oi? Que bom que vocês estão aí. Que bom que vocês estão aí. Estamos aqui, pastor. Amém, amém. Oi, dá para me ouvir? Estou ouvindo, Arthur. Tudo de boa. Amigos, então nós vamos, antes de nós termos o nosso estudo, quero gastar uns minutinhos aqui. Um minutinho dos corajosos, né? Minutinho dos corajosos, né? E quanto mais a gente vai estendendo a nossa amizade, porque eu penso assim, nós começamos esse programa, esse projeto, esse momento de estudo, e a gente quer ser amigo de vocês. Eu já sou amigo de uma parte, quero ser amigo de todos, mesmo aqueles que estão longe, tipo a Nilda, né? Lá no Nordeste do Brasil, a gente pode ser amigo também, né? Com certeza. Sabe, em algum momento da vida a gente pode estar junto, né? Mas a gente pode ser amigos mesmo à distância. Então, assim, quando nós estamos fazendo parte de um grupo de amigos, os amigos são corajosos com os amigos, né? Então, assim, eu quero abrir esse momentinho aqui, ó, alguns minutinhos aqui, para alguém, se alguém conseguiu praticar alguma coisa da liçãozinha que nós falamos semana passada, né? Lembra do tema? Jesus e a restauração do bem. Tinha algumas tarefinhas ali para ser feito, ler algum texto bíblico, falar do estudo para alguém, ou um testemunho, ou algo que tocou o seu coração. Alguém aqui tem coragem mesmo de falar que dar um testemunho, falar algo que tocou o seu coração? Levante a mão que eu quero ver. Ou fale, ou simplesmente abre e fala que eu não estou conseguindo colocar todos na tela aqui. Anilda? Pastor, depois que eu comecei a estudar, eu fiquei mais desinibida, então eu já comecei a falar de Jesus para muita gente. Olha só. Até para as pessoas viciadas da que eu conheço aqui, são pessoas que vivem na rua. Eu preguei a parábola do filho pródigo para ele. Que legal. Que benção. Que legal. Foi, pastor. Eu fiquei mais um pouco desinibida, assim, mais ousada. Porque quando a gente aprende um pouco, a gente passa o que a gente conhece, né? Sim. E eu fico grata, primeiramente, a Jesus, depois a esse estudo maravilhoso que está abrindo ainda mais a minha mente. Amém. Muito Meu feliz, Deus. muito feliz. O povo nordestino já eu também, pastor. do que o povo do Sul, não é? Aqui o povo do Sul é um pouco mais fechado, assim, né? Mas como é bom que Deus vai dando coragem para a gente, colocando palavras na nossa boca, né? Alguém Sim, eu mais? também, pastor. Quem? Eu, a Giane. Eu também, até eu sou de outra denominação, mas que nem eu estava comentando, com meu esposo esses dias, eu dou graças a Deus pela vida da minha amiga, da Ana, que me mostrou e foi mostrando o estudo, me mostrou aquela live que a gente fez. Até quando ela me falou que vocês iriam fazer o estudo, eu falei, nossa, eu quero muito participar, porque é uma coisa assim que agrega bastante, eu tenho aprendido bastante. Aí eu mostrei o meu livrinho de estudo para minha filha, agora ela quer fazer também. Ai, mãe, deixa eu fazer também. Eu falei, não, pode fazer.
porque, nossa, agrega bastante, e é uma coisa que a gente acaba aprendendo, que nem a nossa irmãzinha ele falou, a gente acaba ficando um pouco mais desinibido, porque você tem um pouco mais de conhecimento. Aí, a partir do momento que você começa a ter, a gente parece que cria um pouco de coragem a mais, assim, para falar de Deus, assim, sabe? Nossa, é muito bom. Até eu tenho que confessar uma coisa, Diga. eu muto a minha aula do curso que eu estou fazendo só para assistir a sua. Ah, que legal! Eu me sinto honrado, nós nos sentimos honrados. Glória a Deus. Sim, até eu falo para minha amiga assim, olha, eu dou, como dizem a meninada, eu dou migué no meu professor, mas eu não perco a sua aula. Pastora, essa é a ação pura do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começa a agir em função de nós estarmos estudando a palavra, essa coragem, essa ousadia brota, a gente não sabe nem de onde. Amém. Ah, é verdade, irmão, é verdade. Que bom, Jane. Muito bom ter você aqui, tá? Muito bom. Você é amiga da Ana, obrigada, né? Da Aninha, né? Isso, da Ana Maria. Uhum. Eu falo Aninha porque ela é baixinha, né? Sim. Ah, é o amor, dá vontade de pegar lá numa caixinha assim e guardar pra gente, ela é muito querida. Que bom, Jane, que bom. Tem mais algum corajoso aí? Hoje a gente está empolgado aqui com a coragem. Se quer dar um testemunho, quer falar alguma coisinha assim, relacionado à nossa dinâmica ou à tarefinha que você fez. Deixa eu só lembrar, Giane, depois você pode falar com a Ana, pode pegar um estudo lá com a Ana para sua filha, tá? Se ela quiser fazer a parte, a gente consegue para ela também, tá? Vamos lá. Amigos, mais um corajoso aí? Eu não estou vendo todos na tela? Senão você seja corajoso, abre o microfone e fala. Pare com isso, Luna. Oxe. Oxe. Desculpa, pastor, é minha cachorrinha, é meu pet. Não tem problema. Tem mais algum corajoso? Ó, o João entrou aqui hoje, a Gersi também. Tem mais um corajoso? Levanta a mão, abre o microfone e fala. Esse é o teu momento de falar. Se não tem, não deixa de ser corajoso. Mas que bom que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para um objetivo, né? É estudar a Santa Palavra de Deus. Hoje, então, nós vamos estudar um tema que ele é muito prático. Na verdade, é o tema mais prático que nós temos na experiência religiosa. Hoje a gente vai falar sobre a oração. Veja, nós já falamos de 3 temas muito importantes e nós estamos construindo um entendimento sobre o plano de Deus para a nossa vida. O primeiro tema que nós falamos foi sobre as Escrituras Sagradas, o papel da Bíblia. Nós estudamos depois sobre o amor divino. Tem gente que tem dificuldade de entender o amor divino, mas a gente entendeu pela Bíblia e ao longo da nossa experiência a gente vai aprendendo a entender e a receber também o amor de Deus. Semana passada a gente falou sobre a restauração do bem. A gente falou sobre o bem e o mal. Claro que o assunto é muito amplo, a gente pode ficar horas e horas. A gente foi bem objetivo ali, mas se você quiser mais explicações, depois a gente pode conversar. Hoje, então, a gente vai falar sobre oração. Porque junto com esses primeiros temas, a oração é a chave para a gente entender a Bíblia, para a gente entender o amor de Deus, sim, e para a gente também entender a nossa luta entre o bem e o mal, né? A luta entre o bem e o mal, nós estamos no meio, nós somos o alvo entre o bem e o mal, e a oração que vai fazer a gente ser blindado, a gente ser abençoado e a entender também muitas coisas com relação àquilo que Deus quer de nós. Então, hoje, eu quero que você tenha a sua Bíblia aí e a gente vai estudar esse tema tão precioso. Certa vez, você pode ir abrindo a Bíblia aí, tá? Lucas 18, Jesus conta uma parábola. E essa parábola, Jesus contou muitas parábolas que eram ilustrações. No capítulo 18, do verso 9 até o verso 14, eu não vou ler todo o texto aqui, mas Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. E Jesus queria tirar algumas lições. E quem eram essas duas pessoas, esses dois personagens? O fariseu era alguém extremamente religioso da sua época, extremamente tradicionalista com relação aos costumes da sua época. Era um judeu religioso da época, mas ultraconservador, valorizava demais a aparência da religião, era muito zeloso por um lado, mas aquilo extrapolava, e eles soavam como pessoas muito soberbas. Do outro lado, a Bíblia fala, então Jesus aponta um tal de publicano. Quem era o publicano? Era um cobrador de impostos.
resumindo, era isso. Cobrador de impostos. E o cobrador de impostos, naquela época, ele não era bem visto, porque muitos entendiam que os cobradores de impostos também eram vigaristas, eram ladrões. Além de cobrar o imposto que era devido ali no seu trabalho, muitos, quem sabe, tiravam mais. E é parecido com hoje em dia, né? Alguns acabam tirando dinheiro do povo, né? Então, Jesus coloca dois extremos, né? Um fariseu extremamente religioso e até frio demais, e alguém que pode ser vigarista, alguém que talvez não era tão justo assim nos seus negócios. E a Bíblia fala que esses dois, Jesus conta, esses dois foram orar. E quando o fariseu ora, eu estou resumindo, tá? Ele diz que ele bate no peito, ele fala, eu não sou como aquele que é ladrão. E, ó Senhor, ele se exalta na oração. E a Bíblia fala que aquele que era o publicano, que era declaradamente um pecador, visto pela maioria das pessoas como pecador, a Bíblia diz que ele olha para Deus e fala assim, Senhor, me ajude, tem misericórdia de mim. E Jesus resume essa história dizendo assim, aquele que se exaltou, que fez uma oração de exaltação, para querer se mostrar como alguém muito bom, religioso muito bom, esse foi humilhado. Mas aquele que foi exaltado diante de Deus é aquele que, mesmo reconhecendo, mesmo entendendo que é pecador, busca Deus e fala, Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda. Sabe, aquele publicano, aquele cobrador de imposto, aquele vigarista, aquele ladrão, ele se voltou para Deus e fez uma oração muito sincera. Hoje nós vamos falar sobre isto. O que é a oração? Claro que hoje no mundo religioso tem várias conotações de oração, né? Até grupos religiosos que não são cristãos. Mas hoje a gente quer entender dentro da Bíblia o que é a oração. Eu preciso compartilhar com vocês. Hoje eu tenho muito texto da Bíblia. Eu tenho 11 textos da Bíblia. Eu quero ver aqui que se eu tenho ajuda de alguns aqui, tá? Na verdade, de quase todos, tá? Eu quero ver. Nilda, você pode ler um texto para nós? A minha não chegou, pastor. Ah, você está com a Bíblia aí? Você tem Bíblia aí, não? Não, ainda eu não tenho. Então você vai escutar. Ainda não. Tá bom? Davi, Lene e o esposo. Cada um de vocês pode ler um texto? Davi, Lene. Só eu hoje, o Carlos Só não você? tá. Então você vai ler para nós Mateus 6, verso 6. Tá bom? Tá, só um minutinho. João Maltaca, meu amigo, tudo bem? Abre o microfone. Oi, querido. Tudo bem? Está ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Maravilha. O senhor pode ler o livro de João 14, verso 13 e 14. Beleza. O livro de João, capítulo 14, verso 13 e 14. Arthur, você vai acompanhar a gente também aí, né? Você vai ler o Salmo 62, verso 8. Deixa eu ver mais aqui. Tem algum mais corajoso aqui? Lislaine, você pode ler com a tua turma aí um texto? Ou 2 textos aí? Lislaine! Ô, Lislaine. Pastor. Oi. Salmo 62, 8? 2, verso 8. Oi, pastor, eu tô na rua, não tô com Bíblia na mão. Sem problema, sem problema. Vai escutando, então. Tô escutando. Walter e Cláudia, cada um de vocês poderia ler um texto? Sim. Sim? Então, Walter lê 1 Timóteo 2:1, 1 Timóteo 2:1, e a Cláudia vai ler o Atos 16, 25, tá bom? Vai separando o texto aí, tá? As outras... Ô, Tereza, você entrou aí, Tereza, que bênção. Abriu a tela, Tereza. Cadê a Lília aí, pastor? Oi? Cadê a Lília? A Lília não está aqui ainda. Ah, está aqui sim, está aqui sim, está aqui sim. CPCAB. Ô, Lília, se você está entrando aí, você pode ler um texto para nós também. Lucília, você pode ler um outro texto para nós também. Eu não sei, Giane, Gersi, Janaína, vocês topam ler? Posso sim, então eu leio Daniel
9, 4 e 5. Então, eu leio o Daniel, então. Tá bom, A Giane. beleza, Giane? E o Mateus 7, 7 a 8. Não sei, ó, tem Isabel aqui, tem a Janaína, tem a Gerci, tem a Tereza. Se vocês quiserem, me fale que eu já separo esse texto para vocês aqui. Tá bom? Poxa, eu vou estudar lá, você que me chama. Todo mundo entendeu os textos aí? Sim? Sim. Então tá bom, vamos lá. Vamos ler o Pastor. primeiro texto. O que a Bíblia nos ensina sobre a oração? Mateus 6, verso 6. Quem vai ler esse texto aí? Eu, Então pode ler. a Davilene. Então vai lá, Davi. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Ok. Faz o seguinte, ó, para você ter a concentração necessária, eu separei os textos, mas agora a gente vai analisar texto por texto, tá? Vai fazer uma análise texto. Ok? O que esse texto diz aqui? Amigos, vamos lá. Alguém falou aí? Não. O que esse texto diz? Jesus dá uma orientação, ele diz assim, né? Como a Dani deu ali, né? Quando você for orar, entra no teu quarto e você vai orar ao seu pai que está em secreto, e o pai que está em secreto vai te recompensar. O que é o princípio geral desse texto que chama a nossa atenção? É que Jesus espera dos seus filhos, daqueles que estão buscando ele através da oração, que você tenha um momento particular de oração. Cada filho de Deus precisa ter o seu momento particular. Hoje, agora há pouco, nós começamos, o Luciano, que é nosso amigo aqui, irmão, fez uma oração pública para a gente, todo mundo orou junto, mas assim, quando a Bíblia fala de oração, primeiramente Deus está falando da oração particular. Essa ideia de entrar no seu quarto, é a ideia de você ficar sozinho com Deus e falar a sós com Deus. Porque quando fechou a porta, é só Deus que vai te ouvir. Então você fala com ele no particular. Essa é uma resposta, né? O que a Bíblia ensina sobre a oração? A oração precisa ser particular. Precisa ser no secreto, somente você e Deus. João 14, 13 e 14. João, leia para nós lá. Estou aqui. Vamos lá. Pode ler. Porque se perdoardes aos homens de suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens das suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ok. Qual é um detalhe que Jesus acrescenta aqui no tipo de oração ou sobre o que envolve a oração? A oração também envolve pedir o perdão de Deus, né? Pedir o perdão de Deus, mas perdoar também. Quer dizer, eu posso pedir, Senhor, me perdoe, mas Deus espera que eu também perdoe aqueles que me ofenderam também. E esta é uma dificuldade de muitos, não é verdade? Perdoar as pessoas, né? Isso é uma luta ou não é? É Bastante, verdade. né? É bastante. Cada um aqui tem uma vida, cada um tem os detalhes da vida, alguns mais complexos, outros nem tanto. Mas Jesus fala assim, olha, para que ele te ouça também, é necessário que você perdoe. Perdoe. Essa é uma prática cristã. Sabe que nós não... tem algumas outras religiões do mundo que não enfatizam tanto isto. Mas a religião cristã, a religião da Bíblia, ela fala, você precisa perdoar também. Você precisa perdoar também. Segunda coisa. Terceira coisa, Salmo 62, 8. É o Arthur, né? Arthur, meu filho. Vai lá. Não é meu filho de sangue, meu filho de fé. Vai lá. 62, verso 8. Confia em... Peraí. Dá pra escutar assim? Acho que assim é melhor, né? Falar. Confiem nele em todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Obrigado, Arthur. O que esse texto diz, meus amigos? Esse texto aqui tem uma expressão interessante ali, né? Derramai perante ele o coração. Peraí, vamos tentar traduzir isso?
O que é derramar o coração? Quando você derrama um copo de água, um copo de suco, você permite que ele se espalhe ali no ambiente que você está. Derramar algo, derramar o coração é abrir o coração e contar para Deus todos os detalhes daquilo que passa no seu coração. Sabe, a oração é isto, amigo. Sabe, tem uma escritora norte-americana que já é falecida, chamada Ellen White, que ela fala assim, que falar com Deus através da oração, a oração é falar com Deus como você fala para um amigo. Já parou para pensar que quando a gente conversa com os verdadeiros amigos, a gente fala tudo. A gente fala que a gente está triste, a gente fala que a gente está feliz, a gente fala de tudo. E Deus espera que a gente, quando se achegue a Ele através da oração, a gente também fale tudo. Fale tudo que está no coração. E é por isso que o salmista vai falar assim, ele derrama, né? Derramai perante o Senhor o vosso coração. Ok? Terceira característica ali, ó. Vamos lá. 1 Timóteo 2, 1. Quem que é agora? Eu acho que é o Walter, né? Não? Isso. Então, leia, Walter, para nós. Sou eu. Mais uma característica da oração. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Se faça súplica, oração, intercessão, dar graças por todos os homens. Aqui nós vamos aprender que Deus espera de cada um que busque a Ele, que também ore pelos outros. Muitas vezes a gente quer viver um cristianismo isolado. A gente só pensa em nós, a gente só busca as coisas para nós. E Deus, ao longo da Bíblia, ele vai expressando assim, busque a Deus, ore a Deus, mas também ore pelos outros. Ore por aqueles que estão perto de você, suplique o favor de Deus para aqueles que estão doentes, por exemplo. Olha, quantas pessoas hoje estão no leito de UTI? Aqui em Curitiba diminuiu um pouco. Por que você não ora? Fala assim, Senhor, cura aquele que está lá, sabe? Traz bênção, traz conforto, conforta o coração dos familiares. Deus espera que a gente interceda através da nossa oração por aqueles que estão perto de nós. Orar pelos filhos, orar pelo esposo, orar pela esposa, orar pelos inimigos também. A gente vai ver alguns textos da Bíblia. Oração, aí a Bíblia chama isso de oração intercessora ou intercessória, orando por outro. Isso é um tipo de oração, é algo que eu preciso praticar também. Atos 16, 25. Quem ficou? Cláudia, né? Cláudia. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e louvaram a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Olha que interessante que esse texto que a Cláudia... Cláudia, lê de novo. Eu acho que não entendi direito aqui. Ficou baixo. Leia, Cláudia. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantaram e louvaram a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Ok. Aqui fala de uma experiência que Paulo e Silas, que eram pregadores da igreja, do evangelho, eles estavam presos, porque foram presos foram perseguidos. E diz que à meia-noite eles estavam orando e louvando a Deus, cantando também. Veja que através da oração, essa experiência também fala algo interessante. Você pode, através da oração, louvar a Deus. O que é louvar a Deus? Reconhecer a grandeza de Deus, estar feliz na presença de Deus. Só que olha cá, olha para cá, vamos pensar um pouco. Eles estavam presos, eles estavam numa cadeia, eles estavam aprisionados com correntes, que era a maneira da época de prender alguém. Eles tinham levado uma surra também, que fazia parte do castigo da época. E mesmo assim, eles estavam louvando a Deus. Para pensar, a Bíblia não fala que eu tenho que ser sadomasoquista, né? Eu ficar louvando o sofrimento. Não.
é que eles entendiam que eles estavam sofrendo por causa de Jesus, por causa da pregação do evangelho, e ali eles estavam encontrando, eles se achavam dignos, olha, quer dizer, indignos, né, de pregar o evangelho, mas eles estavam tão felizes por estarem sofrendo por causa do evangelho, e eles estavam orando e agradecendo a Deus, não pela dor, mas porque eles estavam testemunhando. Amigos, a gente pode fazer da oração também o quê? Um motivo de alegria. Agradecer a Deus. Você agradece a Deus? Agradece pela comida de hoje, pelo dia. Ah, o meu dia não foi tão bom assim, né? Mas será que a gente não tem motivo também para agradecer? Porque mesmo não sendo tão bom assim, Deus esteve com você. Deus está querendo ensinar algumas coisas para você. Então, nós aprendemos um negócio interessante. Louve a Deus também. Agradeça a Deus através da oração. Daniel 6, verso 10. Quem ficou com o texto? Quem me ajudem? Daniel 6, verso 10. Daniel 6, verso 10. Quem? Eu posso ler, pastor Isabel? Pode ler, minha querida. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ok. Uma experiência interessante de Daniel. Uma situação se instalou de dificuldade, só que a Bíblia fala que ele foi orar, mas ele já tinha o costume de orar. Ele não começou a orar quando o problema chegou. Quando o problema chegou, ele continuou a sua vida de oração. E a vida de oração de Daniel, ela é marcada por esse texto aqui que falava assim, que ele orava quantas vezes no dia? 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Isso fala alguma coisa para nós, não fala? Sabe, Daniel, ele tinha uma vida de oração. Não era só aquela oração o dia que ele foi à igreja, não era só aquela oração quando estava um problema. Lembra que eu falei? Quando o problema chegou na vida de Daniel, Daniel não começou a orar, Daniel continuou a orar 3 vezes no dia. Paulo, lá no Novo Testamento, fala assim que nós devemos orar sem cessar. Mas o que é isso, pastor? Será que eu vou ficar o dia todo orando? Claro que não, você tem que trabalhar, você tem que limpar a casa, você tem que ir para o serviço, você tem que fazer o teu exercício, você tem um monte de coisas durante o dia. Só que nós podemos ter uma vida de oração, buscando a Deus, quem sabe com orações curtas, em vários períodos do dia, quando eu acordar, antes de eu almoçar, quando eu for dormir, durante a manhã, no meio da manhã, durante a metade da tarde, fazer pequenas orações. Eu vou falar um negócio para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu posso fazer a oração em qualquer lugar? Pode. Sim. Sim. Ah, pastor, muito simples essa sua pergunta, né? Certa vez eu estava num acampamento, um acampamento de verão, ali na época do carnaval, e a gente foi com a igreja no interior do Paraná. E nós estávamos ali acampando, e a gente eu fiz um desafio, assim, que naquele acampamento, a gente ia brincar, jogar bola, fazer um monte de coisa. Mas era um acampamento espiritual também, né? Então, de 2 em 2 horas, a gente soltava um barulho lá, e as pessoas começavam a orar. Assim, quando tocou o sinal, era um apito, né? Tocou o apito, todo mundo para. Se está jogando bola, para. Se está fazendo outra coisa, para e faz uma oração. Assim, só na mente mesmo, né? Não precisava nem ser com a voz. E daí, quando eu dei um toque assim, o menino estava dentro da piscina, tinha algumas pessoas brincando na piscina, e ele olhou para mim e ele falou assim, eu posso orar dentro da piscina? Eu falei, pode, ora aí então. Ele fechou o olho, estava ali do jeito que ele estava. Ele fez uma oração e depois que a gente orou, a gente continuou a brincar. Amigos, a oração, tem aquele momento mais formal, quando você está sozinho com Deus no teu quarto, mas tem as orações que a gente vai praticando ao longo do dia. E Deus quer que a gente pratique isso. Dentro do ônibus,
Sabe? Estou lendo dentro do ônibus, estou lendo alguma coisa, estou preocupado com alguma coisa. Coloque a tua vida com Deus. Alguém perguntou para mim, pastor, eu posso orar de olho aberto? O que você acha? O que você acha? Também pode. Hã? Sim, pode. Pode. Claro que pode. Claro que pode. Sabe que, imagina, eu estou no volante ali e eu estou necessitado de falar com Deus, estou necessitado de uma bênção, de uma paz. Senhor, me abençoa, me livra, me cuida. Eu não vou fechar o olho, sabe? Então, a oração, ela pode ser praticada de várias maneiras, mas o principal é ore e ore muito. Ore e ore muito. Vamos lá, Daniel 9, 4 e 5. Eu acho que é a Jeane agora, né? Isso. Uhum. Vai, minha querida. Orei ao Senhor, meu Deus. Confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas as alianças e a misericórdia para com os que amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel tem uma experiência. Além de orar constantemente, agora ele nos dá um exemplo. A Bíblia fala ali que Daniel busca Deus, se coloca na presença de Deus, e ele faz uma oração coletiva, é a oração dele, mas oração pelo povo também. E ele coloca no verso 5, ele diz, temos pecado. O que a oração também deve fazer nos levar, através da nossa prática? Reconhecer os nossos erros. Quem aqui nesse grupo que não peca? Todos pecamos. E a Bíblia espera que através da oração você confesse os seus pecados a Deus. Abra o coração e fala, Senhor, eu errei. Nossa, nesse dia eu falei alguma coisa, eu agi de maneira imprudente, eu ofendi alguém. A gente vai entender que a gente precisa pedir perdão para as pessoas também, mas peça perdão a Deus, pede para Deus perdoar os seus erros. Né? Pede para Deus para que você esteja em paz com Deus. E Mateus 7, versos 7 e 8. Eu acho que... Quem vai? É Isabel, né? Não. Quem ficou com esse texto? Não lembro. Mateus 7, versos 7 e 8. É a Lucília, né? Posso ler? Então leia, minha querida. Pedi, dá-se-vos-á, buscais e achar, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. O que Jesus fala para nós aqui? Você tem que bater na porta, ela vai se abrir. Você tem que bater na porta do céu, e a porta vai se abrir em bênção para a tua vida. Se você não orar, algumas coisas não vão acontecer. É interessante que a gente pensar assim, mas Deus não está olhando por todos nós? Está. Deus não é pai de todos? Está. Só que algumas bênçãos, algumas coisas só vão acontecer na nossa vida se você orar. E é isso que esse texto está enfatizando. Bata na porta do céu e ela vai se abrir. Peça e as coisas vão acontecer. Veja, Deus está nos estimulando a orar. Na primeira pergunta aqui, ore no particular, ore em nome de Jesus, peça perdão, derrame o seu coração, dê louvor, ore muitas vezes, não ore pouco não. Reconheça os seus pecados e insista, bata lá na porta do céu através da oração. Só que agora tem uma pergunta aqui. Qual foi a condição apresentada por Jesus no final da sua oração? Abre comigo, todo mundo lá. Marcos 14, 36. Livro de Marcos 14, 36. Marcos 14, 36. Esse texto eu vou ler. O texto diz assim, ó. Marcos 14, 36. E dizia... Abba, pai. Essa expressão Abba significa uma forma carinhosa de chamar pai, como se fosse paizinho. Como se fosse paizinho. Abba, pai. Tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres.
Sabe, essa frase aqui está dentro das últimas horas de vida de Jesus, quando Jesus estava perto de encarar a cruz, encarar a morte. E Jesus estava sofrendo muito, porque todo o pecado de todas as pessoas, desde Adão e Eva, até o último homem que vai viver nessa terra, tudo caiu, a pressão do pecado caiu sobre o coração de Jesus, a cabeça de Jesus, e Jesus estava enfrentando uma angústia terrível. E ele faz essa oração, que é uma oração interessante. Certa vez eu ouvi de alguns grupos religiosos dizendo assim, que não, nós não devemos orar para que Deus faça a vontade dele, a gente tem que determinar. Mas quando a gente olha para a própria vida de Jesus, a Bíblia fala assim que Jesus dá o exemplo para nós. E a Bíblia fala que quando ele estava com aquela angústia danada, ele falou assim, Pai, se o Senhor puder passar de mim esse cálice, quer dizer, esse momento difícil que eu vou viver, se o Senhor puder passar de mim, que passe, mas seja feita a tua vontade e não a minha. A vontade de Jesus é que aquele fardo ficasse longe dele. Mas ele falou assim, mas eu vou fazer a tua vontade, seja feita a tua vontade. E tem alguns amigos cristãos, que eu acho que interpretam de maneira diferente, eles entendem que se eu faço esse tipo de oração, é a oração da fraqueza, é a oração do crente fraco, quando eu peço para Deus fazer a vontade dele. Veja, o próprio Jesus nos dá o exemplo. Por que eu não vou seguir o exemplo de Jesus? Por que eu não vou orar igual a ele? Principalmente quando eu estou orando para mim, né? Quando eu estou orando para o meu benefício, quando eu estou pedindo uma bênção para mim. Por que eu não pratico igual a Jesus? Seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus é melhor que a nossa. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus entende aquilo que está à nossa volta de maneira mais clara. Jesus dá um exemplo. Por que eu não faço? Deus nos chama para fazer isso também. Seja feita a vontade dele. Você pode expressar o teu desejo, claro, mas submeta a tua oração, o teu pedido, a tua angústia à vontade de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Amém? Amém. Jesus orou por quais pessoas? João 17, verso 20. Abre lá. Tem um candidato para orar aqui? Quem não ora, para ler? Um candidato para ler. Quem não leu ainda? João 17, verso 20. Por quais pessoas Jesus orou? Alguém gostaria de ler? João 17, verso 20. Eu leio, pastor. Então leia, Luciano. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus estava orando e ele falou assim, né? Como o Luciano leu, não rogo somente por estes que estão aqui, mas rogo também por todos aqueles que vierem a crer em mim e crer em Jesus. Espera aí, nós estamos aqui com 16 pontos aqui, né? 16 pessoas. Se você está aqui, é porque você está crendo em Jesus. Sabia que Jesus orou por você? Esta oração aqui, Jesus orou por você há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, ele fala assim, eu estou orando, Pai, ele está orando para o Pai. Eu estou orando não só por esses, os discípulos que estavam ali, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim. É um privilégio saber que Jesus orou por nós, amigos. Jesus quer que a gente esteja bem espiritualmente, e lá atrás ele orou, e hoje ele está no céu intercedendo por nós. Louvado seja Deus por isso, amém? Louvado seja Deus, amém. Louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus por isso. É um privilégio. Ser cristão não é algo pequeno. O próprio Deus do universo orou um dia por você, pediu para que o Pai do céu pudesse te abençoar. Louvado seja Deus por isso. Último texto. A exemplo de Jesus, o que nós devemos fazer? Tiago, lá no último livro da Bíblia, eu vou ler para você. Tiago 5,16. Tiago 5,16. Tiago fica perto de Hebreus, antes de Pedro. Diz assim, ó, Tiago 5, verso 16. Vou ler. Acompanhou aí? Abre a sua Bíblia aí. Tiago 5,16.
Tiago fala assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O que esse texto quer dizer? Tiago nos aconselha: confesse os seus pecados uns aos outros, ore um pelos outros. E ele fala assim, sabe por quê? Porque quando a gente ora pelo outro, quando a gente confessa o pecado e perdoa o outro também, a gente está sendo curado. Sabe que tem muitas pessoas no mundo que elas não precisam só da cura física, elas precisam da cura do coração, da cura dos traumas que estão na mente ainda. Jesus fala assim, quanto mais, Tiago fala, né? Mas é Jesus falando para nós também. Quanto mais você ora, quanto mais você confessa o pecado, quanto mais você ora pedindo a bênção para os outros, mais você é curado. E o texto diz assim, ó, muito pode a oração do justo, a súplica do justo, a oração daquele que quer fazer a vontade de Deus, ela tem muito poder. Não por causa da oração, é porque o poder está em Deus, aquele que nós buscamos. A súplica, a oração pode muita coisa, tem muito poder. Alguém já dizia assim, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração? Eu acho que é pouco poder. Nenhuma oração? Não tem poder nenhum. Tem que orar. Quanto mais você ora, mais a sua vida se enche do poder de Deus. Amém, amigos? Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui? Acrescentar um detalhe aqui? Olha que interessante, né? A gente viu alguns panos, assim, alguns pedaços do que é oração, do que é orar. E agora, nós somos chamados a orar. Não adianta nada nós simplesmente falarmos da oração. Deus está nos chamando para orar. Né? Professor, Oi. Na Bíblia, né, diz que lá, esse negócio falando de oração, né, que ali acho que escribas, parece que eles oravam, assim, tipo, em voz alta, né? Isso era considerado um pecado? O que significava isso? Bom, tipo, era... Muito boa a sua pergunta. Aqueles religiosos, que eu até falei para vocês do começo aqui, o fariseu, eles eram religiosos, só que eles viviam, sim, uma religião de aparência. Então, uma das coisas que eles faziam é, digamos, ir lá no meio da praça, levantar os braços e começar a orar em voz alta. E Jesus falou assim, não precisa dessas coisas. Porque eles faziam aquilo para mostrar que eles eram alguém espirituais. Eles estavam fazendo aquilo por exibicionismo. Sim, porque Jesus diz na Bíblia ali, né, que é para fechar assim, quando orardes, que é para fechar a porta do quarto e orar, né? Sim, sim. Tipo, não precisa orar em público, assim, tem que ficar, tipo, num lugar secreto, assim, tipo, um lugar afastado. Então, assim, nós vamos aprender duas coisas. O que aqueles homens do passado, quando eles levantavam a mão, não é que eu não posso fazer uma oração pública. Por exemplo, a gente está orando, no final eu vou orar. Né? Quando você vai à igreja, tem alguém que ora de maneira pública. Jesus não está criticando a oração pública. Jesus está criticando o exibicionismo da oração. Eles levantavam a mão só para todo mundo olhar para eles e falar assim, você é o cara, hein? Você é alguém especial. Jesus falou, não, você não precisa disso. Você vai no teu quarto, fecha os seus olhos e ora ao Pai do céu. Okay? Vamos terminar aqui, amigos? Eu quero passar o nosso amigo aqui, antes de passar o nosso amigo, o pastor Luiz Gonçalves, ore de modo restaurador. Aqui tem 5 textos, depois você vai ler, né? Ame os seus amigos, os seus inimigos, ore por eles, não caia em tentação, ore para você não cair em tentação, ore para que você pregue a palavra de Deus, ore e interceda pelos enfermos, clame, orando, né? Pedindo sabedoria de Deus. Esta é uma oração que Deus sempre responde. Peça a sabedoria que Ele vai dar e perdoe quem ofende você através da oração também.
Vamos ouvir o pastor aqui, ele tem uma chamadinha para você e ele tem uma palavra especial para o teu coração, tá bom? Muito bem, Deus seja louvado, né? Esse é um tema realmente importante, vital para a nossa vida espiritual. Eu tenho certeza que você já entendeu sobre a oração, mas uma pergunta-chave é a seguinte: você sabe orar? Algumas pessoas, elas se confundem um pouco na hora da oração. Há uma diferença entre a reza e a oração. A reza é quando você decora uma oração e você repete aquela oração sempre. A oração é quando você abre o seu coração a Deus e fala exatamente o que você está sentindo, e você é sincero com Deus, e você conversa com Deus como se estivesse conversando com o seu melhor amigo. Entendeu? Por isso é importantíssimo que você saiba a importância da oração. Outra coisa, a gente ora a Deus, você conversa com Deus o Pai, e faz isso em nome de Jesus. E o Espírito Santo ajuda cada um de nós na oração, como diz a própria Bíblia lá em Romanos 8, com gemidos inexprimíveis, isto é, o Espírito Santo é como um tradutor, um intercessor na oração. Mas você ora ao Pai em nome do Filho, em nome de Jesus, tá bem? É assim que diz a palavra de Deus. Agora veja uma coisa, o que diz Mateus capítulo 6. Esse é um texto clássico e é um texto básico também quando se fala da oração. Mateus capítulo 6 chama a nossa atenção para o versículo 6, que diz assim, aliás, versículo 5 primeiro. E quando orares, não seja como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e oras ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. O verso 7 fala assim: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Entendeu? Então veja, quando você for orar, seja sincero, não seja como os hipócritas. Seja franco, sincero, honesto com Deus na sua oração. O verso 6 fala, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, conversa com Deus. Deus vai estar ali do seu lado, te ouvindo, de maneira muito especial. E o verso 7 fala assim, quando você for orar, não precisa usar de vãs repetições. Ou seja, não é o volume da repetição que vai fazer Deus te ouvir. Algumas pessoas se equivocam e acham que se ficarem repetindo, tipo assim, glória, 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 acha que essa repetição vai emocionar, vai criar um clima. Não é isso. Outros ficam aleluia, 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 aleluia. Também não é assim. Outros ficam Jesus, 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 Jesus. Outros ficam Pai eterno, Pai eterno, Pai eterno. Não é assim. A oração é um diálogo. Você fala com Deus de maneira muito, muito sincera, racional, inteligente, e você lê a Bíblia e Deus fala com você através da Bíblia. Deu para você entender? Esse é o ponto. E agora veja o que diz aqui, Mateus 7, verso 7. Fala assim, ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Pronto, aqui está muito claro. Ou seja, a gente deve pedir, buscar e bater. Em outras palavras, ser perseverante na oração. Agora, a oração não é só para você pedir e agradecer, pedir e agradecer, pedir e agradecer. Não. A oração é também para pedir, é também para agradecer, mas a oração é para você se relacionar com Deus. É para você ter uma intimidade com Deus. Entendeu ou não? Então isso é importantíssimo. Algumas pessoas pensam que a oração é um ritual, onde você se ajoelha, você apresenta uma série de pedidos, depois uma série de agradecimentos e acabou, cumpri minha obrigação. Não, a oração é para você conversar com Deus, abrir o coração para Ele, dialogar com Deus, falar, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, eu estou pensando em fazer tal curso, eu estou pensando em viajar para tal lugar, eu tenho um filho que está com esse problema, eu tenho meu marido que está com aquele problema, minha esposa tem essa dificuldade, eu tenho um sonho, eu estou pensando em tal ideia, o que o Senhor me diz? O que o Senhor acha sobre isso? Me mostra, me orienta, me dê o direcionamento. Deu para entender? É você conversar com Deus. E depois que você conversar com Ele, você deve ler a Bíblia, porque através da leitura da Bíblia, você vai obter de Deus a resposta.
Ou seja, é através da Bíblia que Deus vai falar com você e vai te dar a resposta. Mas não só pela Bíblia. Deus também usa pessoas, circunstâncias, meios. Deus tem várias formas de responder a sua oração. Mas eu resumo de três maneiras as respostas de Deus. Atenção, Deus pode responder sua oração dizendo sim e te dar o que você pediu. Deus pode responder falando não e não dar o que você pediu. E Deus pode falar assim, espera um pouco, eu vou dar, mas não é agora. Entendeu? Então, impõe na sua cabeça uma coisa. Deus ouve todas as orações. E Deus atende todas as orações. O problema é que a gente às vezes não entende isso. A gente acha que Deus só ouviu e só atendeu quando ele falou sim. E não é verdade. Deus responde sim, dá o que você quer. Deus responde não e não dá o que você quer. E Deus responde espera um pouco e ele vai dar na hora certa, no tempo certo. Deu para você entender ou não? Existem orações que a gente faz que você vai passar a vida inteira e não vai ver a resposta concreta. Você vai morrer e não vai ver a resposta. Mas na manhã da ressurreição, quando Jesus voltar e ressuscitar você vai ver do seu lado a resposta da sua oração. Entendeu? Então, ore a Deus, converse com Deus. Orai sem cessar, diz a Bíblia. Tenha você uma vida de oração. Amém? Está disposto a fazer isso? Está disposta a fazer isso? Tenho certeza que essa vai ser a maior bênção na sua vida. Faça isso, ande com Deus, converse com Deus, tenha uma vida de comunhão e não esqueça de ler a Bíblia, porque aí está a resposta de Deus para o seu coração. Amém. Eu vou agora fazer uma oração com você, mas eu queria avisar antes que durante a semana tem uma tarefinha para você na área de comunhão, relacionamento e missão, que é um processo de discipulado para você, tá bom? Leia os textos e participe conosco durante toda a semana. Agora, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo tema de hoje, muito obrigado pelas orientações da Tua palavra sobre a oração. Nós estamos felizes porque agora eu posso falar com o Senhor através da oração. E eu quero louvar o Teu nome, exaltar o Teu nome, porque o Senhor é bom e porque a Sua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, abençoe essa mulher, esse homem, esse casal, esse lar, essa família, esse pequeno grupo, essa classe bíblica de pessoas sinceras que estão buscando conhecer cada vez melhor a Tua palavra. Nós te louvamos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Estão tirando já nos Estados Unidos. Depois que terminar as vacinas, né? Nunca vai terminar, mas vai terminar as vacinações, assim, estão fazendo. Nós tivemos um áudio aí no meio, mas eu acho que deu para entender, né? Mas aí sempre vai ter, né? Controlar. Tem um áudio aí ligado, amigos. Vai ter um passaporte, daí já está tendo já em alguns países, já tem estados que já tem. Esse passaporte chama passaporte verde. Marjorie. Já foi. Fechou. Mas deu para entender, né? A mensagem do nosso querido pastor Luiz Gonçalves. Eu quero chamar você para orar, né? Ele já orou, mas eu quero chamar você para durante a semana orar muito. Semana que vem nós vamos estudar sobre salvação. O que é salvação? Será que você precisa de salvação? Eu creio que sim, mas eu quero que você ore daqui até terça-feira. Faça da oração algo essencial na sua vida, tá bom? Luciano, tem um presentinho pro povo aí? Que a gente pode sortear ou não? Tem, pastor. Então, opa, que livro é esse? Belo livro, Os Escolhidos, que é uma literatura inspirada, foi escrita por Ellen White, que é a escritora norte-americana, que nós cremos como profetisa, e ela fez aqui inspirada pelo Espírito Santo, uma bela explicação da Bíblia, de profetas e reis, e é maravilhoso esse livro. Ele é escrito na linguagem contemporânea, de fácil entendimento. Muito bom, pastor. Então, sorteia aí para nós. Quem que vai ser o Posso realizar? Pode. Sorteia aí o Felizardo ou Felizarda e a gente vai terminando por aqui. Meio rasgado aqui, mas é Jeane. Opa! A Jeane. Glória! Ai, que bom! Deus te abençoe, Jeane.
vai chegar na tua mão, tá? Amanhã à noite. Ai, amém, pastor. Amém. Deus abençoe. Amém. Amanhã Esse livro ela vai poder dividir com a filha também, viu? Ah, é verdade. Eu, com certeza, eu vou ler. Vamos ter que ver que uma das duas vai ler primeiro. Deus abençoe. E Deus abençoe amém, a pastor. todos Obrigada. também. Amém. Deus abençoe a todos, amigos. Quero fazer mais uma oração, só o nosso grupo aqui, o pastor orou pelo nosso grupo, mas quero orar também. Não, não vou terminar ainda não. Hã? Opa, Nilda. Desculpa, a pessoa está me chamando aqui, eu dizer, daqui a pouco eu vou. Desculpa. Então, não sem problema. Quero orar com vocês então, tá bom? Amém. Querido Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos esse instrumento tão poderoso que é orar, abrir o coração para o Senhor e esperar grandes coisas do Senhor. Ó Pai, esse grupo aqui, o Senhor conhece cada necessidade, cada luta da vida de cada um. Mas eu quero colocá-los em tuas mãos, Senhor, que através de nossos encontros semanais possamos aprender muita coisa, mas nós queremos, acima de tudo, Senhor, que o poder do teu Santo Espírito caia sobre nós, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós e obedecermos à tua vontade. Fica conosco, aceita cada coração aqui dessa noite. Quem sabe, Senhor, alguns aqui podem estar um pouquinho tristes, preocupados, que o Senhor venha trazendo um ânimo a mais para cada coração, para continuarmos essa semana e, com certeza, permitimos que o Senhor nos guie. Fica conosco, nos dá uma boa noite de descanso, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Amém. Um forte abraço. Uma e boa a gente noite se a encontra todos. na próxima terça. Amém, se Deus quiser. Amém. Até terça a todos. Amém. Até Até. terça. Deus abençoe uma semana abençoada para todos. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.